Legal, gente. Obrigado aí de novo pela presença, por escolher esse tema. Tem tantos temas aí interessantes, mas eu acho que a gente tem uma proposta bacana para apresentar aqui, que é essa arquitetura baseada em células, né? É uma abordagem, aí uma proposta de abordagem para os desafios de uma arquitetura de microserviços. Então a gente vai passar aí por algumas tendências, algumas sugestões. A gente tem um tempo um pouco curto, então a gente, em alguns assuntos, a gente vai passar de uma forma mais rápida, né? Eu acho que a agenda proposta é essa, as empresas estão desagregando as arquiteturas, né, para escalar e ser mais ágil. Acho que isso já é um fato, uma realidade, não só para as grandes empresas, quanto as menores também. Quando você trabalha esse conceito de desagregação de componentes, você tem que ter as interfaces muito bem definidas, trabalhar as questões de segurança, login, uma série de coisas. A governança efetiva é automatizada, não dá mais para ficar cadastrando endpoint, não dá mais para ficar registrando agente, isso tudo tem que ser automatizado. Enfim, e essa desagregação, essa componentização, essa ideia de trabalhar com containers, você desafia um pouco a arquitetura tradicional, a arquitetura em camadas, né? E aí, uma nova arquitetura está surgindo, é o que a gente está propondo como Cellular Architecture. Acho que quando a gente trabalha essa questão da decomposição, trabalha a mudança de um barramento de serviços ISB para microserviços, quando a gente vai com essa explosão de endpoints, né, a governança passa a ter um papel fundamental. E toda organização passa a ser toda organização de software se torna uma organização de integração. Porque, no final das contas, os legados estão lá, os sistemas já existentes, são várias décadas de desenvolvimento, não tem como ignorar tudo isso. Então, todo o desafio do microserviço é como é que eu vou integrar com a plataforma existente, como é que eu vou trabalhar isso de forma segura, como é que eu vou ter governança. E, ao longo das décadas, várias iniciativas de TI foram aparecendo, né? Serverless, microservices, enfim. Eu olho por basicamente esses dois prismas quando a gente fala de desacoplamento. Do ponto de vista de infraestrutura, a gente viu ali nascer virtualização, cloud, containers e orquestração, né? A infraestrutura física. E da mesma forma que a evolução do funcional vem web services, SOA, APIs e endpoints. Quando a gente tem esses dois mundos se encontrando, basicamente a gente tem o Cloud Native, né? Que as empresas andam chamando aí de Cloud Native. Então é muito interessante, porque cada momento, cada proposta teve o seu momento, foi importante, mas descobriu-se, né, algumas limitações, enfim. Teve alguns porquês disso ser evoluindo. Então, hoje em dia, a tendência por serverless e microservices, ela vem crescendo. Tem um ritmo meio acelerado. Mas legal, desagregar, desacoplar, criar microserviços, são termos bem bacanas, né? Mas como é que eu vou fazer isso numa escala corporativa? Como é que eu vou trabalhar as questões de abstração e complexidade? Quando a gente fala assim, eu evoluí do SOA, eu evoluí do barramento de serviços e agora eu estou no microserviços. Legal. E aquelas funções que o SOA fazia para você? Service Registry, throttling, roteamento, transformação, aonde que foi parar tudo isso? A complexidade não deixou de existir. No SOA você tinha lá a dificuldade de escalar, eram
aplicações mais monolíticas, você tinha uma série de componentes amarrados, várias limitações, ok, mas ao mesmo tempo resolvia-se vários problemas. Você tinha um modelo de governança mais forte, você tinha, né, algumas coisas para falar. E quando você trabalha no conceito de microserviços, né, sem abstrações, sem ter um modelo bem definido, passa a ser uma bagunça. Microserviço não é só apenas, eu criei um código em Node, criei um código em Go e já tenho um microserviço. Não, você precisa, esse microserviço precisa ser gerenciado, precisa ser governado, monitorado, você precisa ter frameworks de rastreabilidade, observability, uma série de coisas que são importantes. Né? E quando... enfim, existem alguns modelos, algumas referências, né, de você, enfim, Domain-Driven Designs, os 12 Factors App, enfim, são vários guias de referências para microserviços. E os desafios são esses, né? As equipes precisam considerar a descoberta de serviço, resiliência e rede. Nas primeiras gerações de microserviços, você ficava construindo à mão. Eu preciso fazer um pattern de resiliência, preciso definir um circuit breaking, eu fazia isso no código. Com a evolução do microserviços, com o conceito de service mesh, com várias coisas acontecendo, isso tudo foi criando uma certa cara, mas ainda assim, existem os seus desafios, né? Precisa garantir o mecanismo de implantação de várias versões, sem interromper os usuários finais. Os componentes distribuídos precisam ser observáveis para rastrear os problemas de execução. Enfim, o Service Mesh ele traz um pouco de alguns conceitos importantes, que é essa questão do sidecar, de você ter um data plane, um control plane. Você tira um pouco de complexidade do microserviços, delega para uma outra camada, cria um layer de abstração, né? E você consegue ter uma adoção mais fácil. Então, percebam que, assim, até o microserviço já teve segunda geração, terceira geração, os problemas continuam os mesmos, a gente tirou a complexidade que estava centralizada, monolítico, quebrou em várias camadas, mas a complexidade ainda existe. E agora a gente está com uma proposta de como construir, né? Como criar esses microserviços e eles serem resilientes, confiáveis, escaláveis, uma série de coisas. Uma outra dificuldade, aqui alguns projetos que eu acompanho, tá? Isso daqui é algo pessoal meu, eu gosto de acompanhar. Você tem uma explosão muito grande. Você tem containers, você tem Kubernetes, você tem Mesos, você tem, enfim, Linkerd, você tem vários projetos, você tem várias coisas para acompanhar. E o que a gente percebeu, e a nossa proposta aqui um pouco desse talk, como dar um pouco de base, como dar um pouco de referência, como, enfim, criar uma metodologia para não só trabalhar no conceito Cloud Native, nem só trabalhar no conceito monolítico, né? Então, o Integration Agile, né, essa ideia de integração Agile, surgiu porque quando se trabalhava em projetos de integração, e a gente já viu que tudo é integração hoje em dia, você descobria que existiam alguns gaps. Você tinha gap quando você precisava falar com a infraestrutura, você tinha gap quando você precisava falar com segurança. Quando eu falo gaps, na verdade, seriam gargalos no processo, né? Agora eu dependo do time de segurança, agora eu dependo do time de governança, dependo do time de infraestrutura. Esses gargalos sempre existiram nos projetos de integração. Por mais que as empresas tinham equipes agile, por mais que as empresas estavam adotando metodologias ágeis, Kanban, Scrum, whatever, sempre que se falava em integração existiam alguns gaps. Então, a gente criou essas duas propostas, né? O Integration Agile, para ajudar as empresas a trabalharem de forma ágil em integração, e um conceito de Cell-Based Architecture. Depois vocês vão entender qual que é essa ideia. Então, basicamente, a nossa motivação principal foi as metodologias existentes
ou focavam numa arquitetura centralizada ou numa coisa agile. Não existia uma metodologia que cobrisse os dois pontos. Como eu falei, né, ou você tinha um foco em arquiteturas multicamadas, centralizado, nenhuma que conseguisse, enfim, cuidar das duas partes. Não tinha agilidade, o suporte ágil que as empresas precisavam. E, basicamente, a realidade das empresas eu tenho um legado, um monolito, que eu não, ele vai existir, ele está lá, não adianta eu querer fechar o olho e falar, não, só vou trabalhar aqui com containers e microserviços. Não é, essa não é a realidade. Quantos anos de desenvolvimento, quanto investimento foi feito para você poder ter o que houve até hoje? Obviamente que quando a gente fala de uso de nuvem, né, você trabalhar aqui 100% no monolítico, ele é difícil de escalar, ele é caro, ele tem vários problemas, várias limitações. E aí surgiu uma ideia de, legal, vamos então iniciar projetos ágeis, trabalhar com Cloud Native, trabalhar com microserviços e poder trabalhar os dois mundos. Então, a nossa metodologia hoje, ela pega tudo isso. E essa foto é bacana, que esse daqui, eu não sei se vocês reconhecem ou não, mas é o time dos Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de 2012. O cara só tinha essas feras no banco de reservas. E o time dos Estados Unidos estava perdendo. Então, quando a gente fala da não utilização da tecnologia, que às vezes eu converso com algumas pessoas e o cara fala, pô, bacana, eu tenho aqui várias tecnologias que eu poderia usar para resolver um problema, mas tem as limitações corporativas. Não posso usar, isso aqui só está em ambiente de dev, não posso levar isso para produção, enfim. O que a WSO2, e aqui nosso conceito, é uma empresa 100% open source, e esse material está disponível para vocês também. A gente tem basicamente dois materiais. Um é uma metodologia de referência. Nessa metodologia, a gente propõe um assessment para você estabelecer o nível que você está de maturidade. Se você está com SOA, se você está já numa abordagem de API, se você já tem uma prática de DevOps, se você já tem os times autocontidos, se você já tem um processo 100% automatizado. Então, basicamente, ele vai definir para você qual o nível de maturidade que você está. E uma arquitetura de referência baseada em células. A gente vai explorar um pouquinho mais esse tema, mas é a ideia de como que eu vou trabalhar, como que eu vou empacotar a minha arquitetura. E quando eu falo uma célula, pode ser várias coisas. Pode ser o meu SAP com o meu Node, com o meu MySQL, com o meu Mongo, pode ser uma célula funcional. Pode ser uma proposta de célula. A questão é como é que eu vou gerenciar tudo isso e organizar os times em torno dessas células. Então, basicamente, o assessment vai dar aqui, vai abordar os 3 passos. Pessoas, processos e tecnologia. Tá? Tecnologia, você vai ver se você tem aplicações monolíticas, em silos, departamental, se você já tem uma abordagem por barramento, um pouco descentralizada, orientada... Alô? Alô? Se você já tem uma abordagem por APIs, né? Se você já está um pouco desacoplado, você já tem um pouco de agilidade, alguns times já trabalham de forma independente, ou não, o estado da arte seria times completamente autônomos, tirando aquela ideia de silos, de, eu tenho um time autocontido, capaz de lidar com os problemas, tomar as decisões, usar uma linguagem poliglota, ter toda a automação necessária, ser responsável por aquela entrega. Essa é a ideia do Integration Agile, essa ideia de você ter uma empresa ágil, dinâmica,
auto-organizada, com todos os processos adaptativos aqui e ter uma agilidade maior. Então, basicamente, essa ideia de você ter esse nível de maturidade. E a arquitetura de referência baseada em células é um pouco a proposta do que algumas tecnologias hoje elas propõem resolver, né? Então, você tem lá, como eu comentei um pouco com vocês, do Service Mesh, o Istio, né? Uma implementação aí bem conhecida. Você tem esse conceito de ter um ponto de entrada, um gateway, você tem um data store, um control planning para gerenciar aquela célula. E dentro da célula, você pode ter vários microserviços, vários containers, enfim. Mas qual que é a grande questão, né? Isso precisa ser autocontido. Por que autocontido? Porque a hora que eu vou escalar esse componente, eu não dependo de nenhum outro. Eu consigo escalar sem problema. E aí eu consigo ser mais resiliente na minha arquitetura. Se eu tenho um ponto único de falha, se eu tenho tudo centralizado num barramento, e esse barramento cai, acabou todos os meus serviços, né? Então, eu tenho ele autocontido, eu consigo fazer esse deployment de comunidade, escalar ele de forma independente, e, ao mesmo tempo que eu tenho esse controle, data plane e control plane, para gerenciar o estado dessa célula, para saber como que ela está executando, qual o tempo de resposta, enfim, uma série de coisas interessantes. Quando eu crio essa Cell-Based Architecture, basicamente eu posso componentizar e escolher aqui diversas células que podem compor essa arquitetura. Tipos de célula. Aqui que uma coisa começa a ficar legal. Porque não é uma célula 100% Cloud Native. Eu expliquei para vocês que nem tudo é só Cloud Native. Como é que eu vou fazer a ligação entre o legado e o novo? Como é que eu vou aproximar esses dois mundos? Como é que eu vou extrair os benefícios que a gente já entendeu de containers? Autoescalável, custo, compartilhamento dele de infraestrutura 100 vezes melhor que uma VM. Como é que eu vou extrair esses benefícios de uma arquitetura de container, mas, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar com o meu legado, tendo que trabalhar com aplicações SaaS, tendo que trabalhar com bancos tradicionais, RDBMS, enfim. Então, a ideia eu vou componentizar essas células, tá? Eu tenho conceitos novos, legais, uma nova geração de barramentos, uma nova geração de API Gateways vem surgindo com um conceito chamado Micro Profiles, tá? Micro USB, Micro API, Micro Identity, justamente para você ter a funcionalidade que esses produtos têm, né, a robustez que eles têm já em termos de desenvolvimento, com essa aderência a containers, com essa aderência aí a esse mundo novo. Então, é um conceito bem bacana. E aqui, basicamente, numa vida real, né, como é que fica essa ideia? O que é importante? Eu introduzo aqui um conceito muito forte na integração, que é API. Não só API. Quando você fala de um sidecar, quando você fala de um envoy, quando você fala de algum componente atual, você vai falar, eu tenho uma API, eu faço um pass-through, faço um proxy. Mas aqui eu estou falando de API, estou falando de um streaming, estou falando de um evento. São várias coisas, várias interfaces que eu tenho de integração. E aí eu tenho que me preocupar não só com um conceito em microserviços, que é o intercommunication, mas também como é que eu comunico com o mundo externo. O que está mudando é o fluxo também. Não tenho mais só essa ideia de dados, agora o fluxo é contínuo. A quantidade de dados geradas diariamente, e até vi um repórter do IDC,
a gente vai ter uma quantidade de 20 zettabytes de dados, de fluxo de dados, para processar diariamente. Então, a forma como eu vou interagir com as minhas integrações, ela vai mudar. Não vou ter mais o conceito de repositório e vou ter o conceito de fluxo. E quando eu tenho fluxo, eu preciso trabalhar com streams, eu preciso trabalhar com evento. E tomar decisões em tempo real. Aqui um pouquinho, já um pouco dividido, e aqui é interessante porque quando a gente fala de desenvolvimento ágil, quando a gente fala de times multidisciplinares, você tem, né, aquele time é responsável pela célula cliente, aquele time é responsável pelo CRM, e assim vai, cada um tendo a sua responsabilidade, cada um trabalhando no conceito de célula. O que é bacana é que uma vez que eu tenho isso componentizado, eu trabalho provisionamento em qualquer container. Eu posso trabalhar com Kubernetes, eu posso trabalhar com Mesos, eu posso trabalhar com Docker, enfim. Eu posso ter eu crio um layer de abstração. Agora eu passo a interagir com a minha célula. A minha célula atende todos os princípios básicos que uma célula precisa ter. Tem uma interface bem definida, faço o controle de segurança, faço observability, e eu tenho tudo isso como célula, aqui um exemplo de caso real. Aqui já, como que seria o final os times organizados, né? Aqui é quando a empresa já está no Integration Agile. Aquela metodologia que eu falei é para chegar nesse nível aqui. Você vai ter já os seus processos, seu build, seu teste, seu run, seu management, as células, os deployments bem flexíveis. Você pode fazer o teste AB, Blue Green, Canário. São vários conceitos, várias coisas que você vai implementando, mas tentar tirar um pouco aquela complexidade, né? Eu acho que no dia a dia vocês sabem bem o que é isso, né? Quando você tem um pouquinho só de siglas para a gente ver. Quem aqui hoje já está, digamos assim, 100% em Cloud Native, Microservices, ou enfim, já trabalha 100% nesse mundo Agile? Ou pelo menos tem um aqui, 2, 3, tem alguns. E no mundo completamente monolito ou centralizado, quem que ainda está nesse? Acho que a maioria aqui está no híbrido, né? Já tem alguma coisa de um lado e de outro. Eu acho legal esse teorema na engenharia de software, que é todos os problemas na ciência da computação podem ser resolvidos por outro nível de indirection, né? Criando-se um layer a mais, você pode resolver todos os problemas. É interessante que falta aqui um complemento, né? Essa frase ficou famosa, mas faltava o complemento da frase original, exceto quando o problema for vários níveis de interação. Então, você tem aí sempre um trade-off entre criar mais camadas, simplificar, criar layers de abstração, ou ter o problema de você ter muitos layers de... E aí, dando um passinho atrás, né, como eu falei que o grande desafio de uma célula, o grande desafio de um sistema autocontido são as interfaces, eu queria só dar uma explicação rápida do que é uma API em termos de entrega de capacidade de negócio, né? Então, uma API é aqui uma business capability, entregue pela rede, tanto para os consumidores internos quanto os externos, né? Basicamente, precisa seguir essas características, ser acessível pela rede, trabalhar com protocolos standards, ter uma interface bem definida e ser desenhada, enfim, ser modelada para trabalhar com
com partes de terceiros. Agora, o que é o Manager da API? Aí a gente está indo para um outro caminho, porque é legal, o Service Mesh resolve vários problemas, mas o Service Mesh por si só, o Proxy API, ele não resolve tudo. A hora que você está expondo essa API para fora, a hora que você está expondo aquele serviço, o Manager da API vai trazer para você, né, os SLAs, os planos de subscrição, de anúncio, portais, né, a parte de segurança, autenticação, autorização, num nível muito mais granular. Obviamente que você tem vários desses conceitos também em algumas implementações de Service Mesh e tal, mas ele não consegue chegar a esse nível de gerenciamento de API, né? Gerenciamento de API é quando você tem lá o portal de autosserviço, o cara vai fazer uma subscrição, vai ter um plano, você pode monetizar, você pode criar os SLA, você pode, enfim, bloquear. Você tem várias coisas interessantes que um API Management pode fazer. E então, basicamente, a gente está juntando esses dois mundos, né? Então, aqui, você tem a implementação da API, você tem o Swagger, você tem o OpenAPI, você tem uma série de coisas. Você tem os gateways que fazem já validação, throttling, monitoramento. Você tem aqui um key server, um componente de gestão de chaves, gestão de tokens, né, de acessos, e ele faz a gestão de identidade, ele faz políticas, validações de políticas em cima daquele acesso. E você tem o portal, né, os APIs Store e Portal, que fornecem aí um conceito de autosserviço daquela API. Não adianta eu ter o meu componente e ele falar comigo só com ele mesmo, ou com um parzinho que ele tem do lado. A ideia de você expor, de você trabalhar um conceito de API Management, é você ter um conceito de autosserviço. Alguém aqui, bom, vocês devem já terem práticas aí com Facebook, Google, Gmail, enfim. Todos eles, você entra lá no portal, gera a sua chave de acesso, pega aquele token, implementa as suas aplicações e assim por diante. Então, basicamente, é o que um API Management traz, né? E aí, por que usar? E aí, como eu até comentei, né, a questão de events, stream, essa arquitetura também está mudando. Não é só mais o HTTP, o HTTP2, enfim, o que eu estou expondo ali na API, mas também os meus eventos, também trabalhar esse conceito de arquitetura com eventos, streams. Então, a API provê essa abstração de tudo que pode ser consultado ou ativado, né? Os eventos trabalham aí, permite as ações em real time, e aí é muito legal, não sei se, o quanto familiar vocês estão em trabalhar com eventos, mas eventos em tempo real, você tem vários patterns de agregação, de validação, time window, coisas bem interessantes que você pode trabalhar com um motor de regras externo, algoritmos de machine learning, tomar decisões em tempo real para uma mudança de fluxo, para uma tomada de decisão. Então, enfim, aí é onde que você faz lá os pattern matchings, análises. Quero desenvolver um sistema de antifraude, um sistema, enfim, autenticação baseada em risco. Você tem várias coisas legais aí que dá para seguir. E a governança, né, de tudo isso, como eu citei anteriormente, automatizada. Basicamente, o pilar de observability. Você tem 3 conceitos. Observability, monitoramento e analítico, a parte de políticas e de regras, né? Você tem uma única fonte de verdade. Mesmo na arquitetura desagregada de componentes, você tem alguns componentes que eles precisam ser centralizados. Imagina que você tem um log e um problema no seu container. Como é que você vai ficar acessando container a container para ver o log? Você tem 1000 containers, milhares de containers.
Isso tudo precisa ser centralizado. Eu preciso mandar trabalhar o meu conceito de criar eventos, criar controles no meu microserviços, para que ele me alerte o estado, para que ele me diga quanto tempo ele executou, enfim, uma série de coisas. Isso vai ser centralizado. Obviamente que hoje você tem várias fontes de dados aí que você pode usar, NoSQL, enfim, um Kafka, várias coisas legais que você pode usar como data store, não mais depender de banco de dados aí. Enfim, e aí você tem esses gateways, os plugins, quando a gente fala do sidecar, quando a gente fala da célula, esses componentes que ficam comunicando e passando informação de como está o seu ambiente. Eu vou fazer no finalzinho, uma pequena demo, só para a gente tangibilizar um pouco todo esse conceito, mostrar ali o que seria esse observability, como é que a gente, na prática, tem um pouco esses conceitos. Mas acho que o que muda, basicamente, é não mais eu vou criar targets, definir lá meus agentes, meus targets do que eu quero monitorar, a frequência com que eu quero monitorar, e passo a receber esses eventos. Passo a receber as informações de como está a minha aplicação. E aí tem algumas ferramentas bem legais hoje em dia. Tem o Jagger, o Zipkin. Tem um conceito chamado Open Tracing, que ele está tentando também definir um certo padrão para essa rastreabilidade. Pô, legal, a gente viu que vários projetos se propõem a fazer isso, mas se eu tenho o conceito de ter times auto-organizáveis, se eu tenho times poliglotas desacoplados, um decide usar um framework de log e o outro decide usar outro. Acabou. Já peguei ali um problema no meu ciclo de desenvolvimento. Então, para tentar eliminar isso, estão tentando criar esse padrão de Open Trace, tá? Para definir. Enfim, e a quantidade de microserviços também é muito grande, Esse desacoplamento, você tem vários microserviços, não tem como ficar cadastrando, registrando. Então, uma coisa precisa ser mais automatizada em termos de governança. E aqui essa ideia do Celery, então, você tem os painéis, Você tem aqui o Celery Observability, onde eu vou ter os controles, a segurança, a traçabilidade e monitoramento. Eu tenho minha célula, que efetivamente é o meu runtime. E olha que legal, ele cria essa abstração. Eu passo a ter um Celery Mesh. Eu não preciso mais definir que eu vou rodar, que a minha implementação vai ser X ou Y. Uma vez que eu estou trabalhando com célula, a ideia é que eu possa ser... eu vou suportar vários tipos de tecnologias de container. Tá? E aqueles conceitos que eu falei, eu tenho sempre um gateway de entrada, exposição. Por trás, hoje, numa implementação de Kubernetes, ele está usando lá o Envoy, está usando, enfim, o Ingress, está usando todos os conceitos do Kubernetes para fazer esse registro. Mas é muito simples hoje como é que eu faço esse deploy, como é que eu faço esse run. Então, o propósito do Celery é criar esse layer de abstração. Legal assim, eu não tenho nada para vender aqui, tá? Esse é um projeto open source, está na versão 0.2. A gente está passando aqui um conceito de awareness, de conhecimento, enfim, totalmente aberto à contribuição, à comunidade. Não é uma coisa que a gente ainda está tateando um pouco nesse mundo. Como eu falei, muitas coisas ainda estão amadurecendo, ainda estão definindo. Mas já tem alguns conceitos bem legais por trás disso aqui. Tá? E aqui é onde eu estava falando, o Egress, a célula. Aqui eu tenho aqueles conceitos que eu falei, um API Management e um Identity Server, um Control Plane global, Observability. E aqui minhas APIs, a forma como eu faço essa exposição.
Eu vou mostrar para vocês agora o que é isso tudo que eu estou falando. Até aqui tranquilo? Ó. Dá para enxergar aí? Salary List Instances. Aqui está a minha célula. Eu tenho um repositório, eu vou fazer Salary, Run e o nome da minha aplicação que eu quero rodar. Na verdade, eu já deixei aqui. E se eu executar o Kubernetes, eu vou ver aquele conceito de sidecar, de gateway, de tudo mais que eu falei implementado. Mas uma vez que eu tenho um arquivo de definição da minha célula, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu não preciso mais me preocupar em como é que eu vou expor isso dentro do Kubernetes, como é que eu vou registrar esse proxy, como é que eu vou trabalhar a segurança disso. Eu crio essa camada de abstração, trabalho o conceito de células, trabalho o conceito dos dois mundos, e aí eu tenho esse conceito aqui do observability. Então, tudo que aqui seria a minha aplicação, que eu estou rodando dentro daquele container. Eu vou executar aqui, fazer um login. Eu já estou logado aqui como admin. Eu vou pegar aqui, adicionar algumas coisas no carrinho. Faço um checkout. Está aqui minhas ordens, legal. Como eu comentei, o conceito do sidecar, o conceito de observability aqui eu tenho minhas células. Eu estou fazendo aqui uma visão de célula, eu tenho 3 células, um Hello World, um Pet Store front-end e back-end. Se eu vier aqui no meu front-end, eu vou verificar todas as métricas desse front-end. Se eu vier aqui num componente, eu venho aqui nas minhas células, pegar meu back-end, e eu venho aqui no componente de gateway, por exemplo, eu vou ver todas as dependências que ele tem, e eu vou ver as métricas desse gateway. Eu consigo vir aqui, e eu tenho essas métricas aqui. O mais legal eu consigo ter a minha rastreabilidade. E a minha rastreabilidade é eu poder olhar aqui e ter todo o meu timeline, todo o meu diagrama de sequência, todo o meu mapa de dependência, com o conceito de observability, né? Com o conceito da automação da governança. Governança tem em 2 partes. Você tem no design time, quando você está definindo que linguagem que eu vou usar, que padrões que eu vou seguir, uma série de coisas. E você tem o runtime, que é a hora que eu estou observando. Por favor, não vão lá tentar comprar essa ferramenta, porque não existe, não está para vender ainda, tá? A gente está com o stand ali, mas o Celery.io é onde vocês vão conseguir baixar, usar, do jeito que está aqui, tá? Do jeito que eu estou mostrando para vocês. É isso, a gente tem 5 minutos mais. Eu vou abrir aí para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Deu para ficar claro esse conceito? Foi bacana? Legal. Oi? Nossa, Renatinha de Mara está falando. A gente vai sortear 2, como é que chama? Airfly, quer falar aí? Voo indoor. Quem passar lá no nosso stand, bater um papo, se inscrever, a gente vai estar sorteando aí 2 voos indoor. Aqueles lugares lá que o pessoal fica com vento te jogando para cima. E a gente também tem uma comunidade WSA2 no Slack. Eu esqueci de colocar o link aqui, mas eu queria convidá-los para quem quiser participar.
É um espaço bem legal que a gente troca ideia, conversa, enfim, faz alguns meetups. Aí a gente está com um standzinho aqui, também passa lá conversar comigo e a gente troca essa ideia. Tá bom? Obrigado.